Fala pessoal, beleza? Olha, eu coloquei uma enquete no Instagram perguntando a respeito da dentição das serpentes peçonhentas. Qual era a dentição das serpentes peçonhentas? E dentre delas eu coloquei algumas opções, sendo as dentições das serpentes que existem aí no mundo todo, sendo as dentições áglifas, as dentições opistóglifas, as proteróglifas e as solenógrafas. Lembrando que dessas quatro, uma são das serpentes peçonhentas, tá? Serpentes peçonhentas. E com isso eu resolvi também passar brevemente para explicar um pouco sobre esses tipos de dentição e dar exemplo de algumas cobras aqui no Brasil que possuem cada uma delas. Para começar, seguindo a ordem do exemplo, nós temos a dentição áglifa. Tá? A dentição áglifa, pelo prefixo A, são aquelas dentições que têm ausência de presa. Então são aquelas serpentes que não possuem presas inoculadoras de peçonhas. Se alimentam ali possivelmente por constrição, tá? São dentições, são dentes em formato de anzol voltado para trás, que é justamente para predar ali sua presa, facilitar na hora de predar, que a partir do momento que agarra, ela não consegue mais sair justamente por essa dentição ser voltada para trás. E aqui no Brasil nós temos alguns exemplos de serpentes que possuem esse tipo de dentição, como as jiboias, como as sucuris, as caninanas, as suaçuboias e também algumas aí no decorrer do mundo. Geralmente essas serpentes são aquelas que se alimentam por constrição. Continuando e seguindo o exemplo, tinha também lá nas opções uma dentição chamada opistóglifa. Tá? Pessoal, atenção nessa dentição opistóglifa. Essa dentição, elas são encontradas aqui na cobra cipó, que é aquela cobra verde ou cobra Brasil, e em algumas corais falsas. Então, atenção porque eu vou falar agora. Por mais que sejam serpentes que não têm interesse médico, mas sim elas produzem peçonhas. E não tem tanto acidente com elas, porque para ela inocular essa pessoa que existe, ela precisa morder sua presa, tá? São serpentes que mordem, como eu vou falar também da proterógrafa, exceto a solenógrafa. São serpentes que mordem, tá? Então, para ela inocular a peçonha, por sua presa ser exatamente lá na parte de trás da sua boca, ela tem certa dificuldade em morder até chegar no dente, na presa, para estar escorrendo seu veneno. Isso, escorrer. Por mais que a sua peçonha não tenha interesse médico, mas caso aconteça dela estar inoculando, você, o ser humano, dependendo também do organismo, vai ter algumas consequências. Sim, tomar cuidado com essas serpentes. São serpentes rápidas, principalmente a cobra verde, que é bem rápida, uma serpente arborícola. Então ela tem aí um bote muito preciso, além também da sua camuflagem quase que perfeita. Então nós temos a dentição áglifa, como eu falei, que são aquelas dentições que têm ausência de presas inoculadoras. Dei exemplo das jiboias, das sucuris, das caninanas, da suaçuboia. Falei agora das opistóglifas, que dei como exemplo aqui no Brasil a cobra cipó, aquela cobra verde, cobra Brasil. Vou estar colocando aqui algum exemplo também da dentição dela. E seguindo, vida que segue, nós temos as serpentes de dentição proteróglifas. As serpentes com dentição proteróglifas, aqui no Brasil você vai encontrar ela na cobra coral verdadeira. Tá? Na cobra coral verdadeira. Mas, poxa, como é que ela é uma serpente peçonhenta e a dentição dela é diferente da dentição das serpentes peçonhentas? Pois é, atenção. A dentição da cobra coral verdadeira é uma dentição proterógrafa, assim também como a cobra naja. Então é uma serpente que morde, são dentes que são fixos, eles não se movimentam, ao contrário ali das serpentes peçonhentas, que já vai ser a próxima dentição que nós vamos falar. E para elas inocular essa peçonha, elas têm que morder até chegar no dente específico para estar escorrendo aquela peçonha. E sim, a cobra coral verdadeira e a cobra naja são serpentes de dentição proteróglifas. São serpentes que têm o dente ali na parte, bem na frente da boca, dois dentinhos fixos. Elas usam ali para estar predando, para estar também se defendendo.
de possíveis ameaças. E seguindo os exemplos, nós temos as serpentes de dentição solenógrafas. Então sim, as serpentes peçonhentas possuem dentição solenógrafas. São os seus aparelhos inoculadores de peçonhas. Voltando, vocês não vão perceber aí no vídeo, mas a câmera acabou descarregando. Então vamos retornar aqui o raciocínio no qual eu estava falando a respeito da diferença do animal venenoso para o animal peçonhento. Então o animal peçonhento é aqueles que produzem seus próprios venenos, sua própria peçonha, e com eles, eles obtêm ali de um aparelho inoculador para estar fazendo essa inoculação do veneno. A exemplo das serpentes que produzem suas peçonhas, elas possuem suas presas. Nós temos as abelhas que produzem ali os seus ferrões. Então é essa a diferença. Um produz seu próprio veneno e com eles possuem aparelhos inoculadores para estar injetando essa peçonha ou na sua presa ou como forma de defesa. E os animais venenosos são aqueles que têm veneno, são venenosos, mas para você estar se contaminando, para a presa estar se contaminando, você precisa estimular, ter algum estímulo naquele animal. A exemplo dos sapos, Tem algumas pererecas também bastante venenosas, carregam veneno ali no seu corpo, mas você só vai se contaminar se você estimular e levar ele em algum contato específico, pela boca ou pelos olhos, para você estar se contaminando. Então um produz e tem aparelhos inoculadores para injetar a peçonha, e o outro é venenoso, mas você só se contamina por estímulos com esses animais. Temos as largatas de fogo também. Se você entrar em contato com aquelas cerdas, você vai estar se lesionando. Os sapos, como eu falei. Tem o baiacu, o peixe baiacu. Se você está ingerindo ele da forma errada, você vai se contaminar. Então tem essa diferença. As dentições, a dentição das serpentes peçonhentas, aquelas serpentes peçonhentas são as serpentes, é a dentição solenógrafa, tá? São aqueles dentes em formato de presa, que na sua ponta aparece uma agulha hipodérmica que tem a verdadeira picada, tá? Elas picam, são dentes que são móveis, as presas elas se movem, injeta sua peçonha numa velocidade ali absurda, tá? Diferente das opistógrafas e das proterógrafas, que para injetar a peçonha elas precisam morder. E a solenógrafa são as serpentes das verdadeiras picadas. Só recapitulando, dentição ágrafa, você vai encontrar as serpentes que geralmente se alimentam por constrição, onde aqui no Brasil nós temos a jiboia, surucucu, caninana, suaçuboia, como eu falei anteriormente. Nós temos as serpentes opistógrafas de dentição opistógrafas, que eu dei como exemplo bem tradicional aqui no Brasil, a cobra cipó, aquela cobra verde, e também algumas, detalhe, algumas falsas corais. Serpentes de dentição proterógrafa, que eu dei exemplo da cobra coral verdadeira e da cobra naja, que são aquela dentição bem na parte da frente da boca, dentes bem pequenininhos, fixos. Opistógrafa e proterógrafa, para inocular a peçonha, elas precisam morder, precisam ter contato da presa com esses dentes. E as solenógrafas são aquelas serpentes peçonhentas que picam, tem a verdadeira picada, tá? Qualquer contato com aquela presa você pode estar se contaminando. Então, exemplos dela nós temos aqui no Brasil, você vai encontrar na jararaca, na surucucu pico de jaca, na cascavel, na urutu cruzeiro. Então são as serpentes ali viperidae, as víboras, que já vão possuir aí outras características, olhos em formato de fendas, a fosseta loreal, as narinas e a presa inoculadora de peçonha. Então fica aí um raciocínio bem rápido para vocês. E sim, quem colocou solenógrafa, bacana. Não sei se foi acerto, se foi na sorte, mas foi bom. Obrigado pela participação dos senhores na enquete e tamo junto. Valeu!